Bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje começamos mais uma semana vitoriosos, de sucesso, de alegria, de regozijo. Eu quero já, antes de continuar na nossa devocional, quero declarar a palavra de Deus que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então se agarre em Deus, a força vem de Deus, o ânimo vem de Deus e a nossa fé está depositada nele. E não tem como dar errado, amém? Bom, o capítulo 27 de Provérbios traz ensinamentos valiosos sobre a incerteza do futuro, a importância da humanidade, a verdadeira amizade e o caráter humano. Ele nos exorta a viver com prudência, a valorizar relacionamentos autênticos e buscar crescimento pessoal e espiritual. Hoje vamos explorar os principais temas do capítulo com profundidade, conectando-os a outras passagens bíblicas para termos uma compreensão mais ampla. E número 1, o futuro não nos pertence. Provérbios 27, verso 1, que diz assim: Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que acontecerá. Este versículo já começa nos lembrando que o futuro está nas mãos de Deus e que não devemos ser arrogantes em relação ao que acontecerá. Muitas vezes planejamos nossa vida como se tivéssemos total controle sobre ela, esquecendo que tudo pode mudar de um momento para o outro. A conexão bíblica que eu quero compartilhar com você está escrito também em Tiago, capítulo 4, verso 13 ao verso 15, que diz assim: Vós que disseis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e negociaremos, e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Uau! É forte essa palavra. Ou seja, planejar é necessário, mas devemos sempre confiar na vontade de Deus e buscar sua direção para as nossas decisões. Número 2, a humildade e o reconhecimento correto. Verso 2, que diz assim: Que outro te leve, e não a tua boca, o estranho, e não os teus lábios. Ou seja, o valor verdadeiro da honra. A autopromoção é uma armadilha comum. O sábio não busca reconhecimento por meio da própria exaltação, mas permite que os outros percebam e reconheçam suas qualidades. Jesus ensina isso em Lucas capítulo 14, versículo 11, que diz: Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Ou seja, devemos agir com integridade e deixar que nossas atitudes falem por nós, em vez de buscarmos incessantemente o elogio dos outros. Número 3. A importância das verdadeiras amizades. Aí a gente já pula para o versículo 5, verso 6. Também eu quero dar uma pincelada no verso 9 e 17. A correção é uma prova de amor. Versículos 5 e 6 diz: Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Meu pai. O verdadeiro amigo não hesita em corrigir quando necessário. Às vezes, ouvir a verdade pode doer, mas essa dor é para o nosso crescimento. Em contraste, o elogio falso pode ser prejudicial. Em Gálatas, capítulo 6, verso 1, Paulo ensina: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Ou seja, devemos valorizar amigos que nos corrijam com amor e sermos esse tipo de amigo para os outros. A amizade que fortalece. Dá um pulinho lá no versículo 9 e também no versículo 17 que diz: O óleo é o perfume, alegra o coração. Assim o faz a doçura do amigo pelo conselho cordial. Como o ferro, com o ferro se afia. Assim é o homem, afia
o rosto do seu amigo. A amizade verdadeira não apenas traz alegria, mas também nos ajuda a crescer. Assim como o ferro afia o ferro, nós acabamos de ler, amigos sábios nos desafiam a sermos melhores, em outras palavras. Em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, verso 10, lemos: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Aleluia! Ou seja, escolha bem suas amizades. Andar com pessoas sábias nos torna mais sábios. Vou repetir. Andar com pessoas sábias nos torna mais sábios. Provérbios capítulo 13, verso 20. Número 4. A prudência e a imprudência. Vamos lá para o verso 12 que diz: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. A arte da prevenção, digamos assim. O sábio percebe os perigos antes que eles aconteçam e toma medidas para evitá-las. Já o tolo segue sem pensar nas consequências e acaba sofrendo por causa disso. Em Mateus capítulo 7, verso 24 e verso 25, fala sobre o homem prudente que constrói a sua casa na rocha, preparando-o para as tempestades da vida. Na aplicação diária, a palavra de Deus está nos dizendo que devemos ter discernimento e tomar decisões cautelosas para evitar armadilhas. Número 5. O coração nunca se satisfaz. Dá um pulinho lá no verso 20. Diz assim: o inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Bom, isso é uma verdade pura. Ou seja, este versículo nos lembra que o coração humano sempre deseja mais. Se não encontrarmos satisfação em Deus, sempre sentiremos um vazio. Em Filipenses, capítulo 4, verso 11 e verso 12, Paulo diz que aprendeu a estar contente em qualquer circunstância, confiando em Deus. Na aplicação diária, o que esta palavra está falando para nós é que precisamos aprender a encontrar contentamento na presença de Deus e não em bens materiais ou conquistas terrenas. Número 6. O reflexo do coração nas ações. Provérbios 27, verso 19, que diz assim: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Ou seja, assim como a água reflete nosso rosto, nossas atitudes e palavras refletem o que está dentro de nós. Em Lucas, capítulo 6, verso 45, diz: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Ixi, meu pai, aqui é uma lapada de Deus sobre as nossas vidas. Ou seja, meus queridos, precisamos alimentar nosso coração com coisas boas, palavras de Deus, orações e relacionamentos saudáveis no nosso meio. A conclusão que podemos chegar em Provérbios 27 é que, número 1, o futuro está nas mãos de Deus, que nós lemos, Ou seja, não devemos confiar na incerteza do amanhã, mas assim entregar nossos planos a Deus. Também o número 2 foi: a humildade precede a honra. Devemos evitar autopromoção e permitir que nossas ações falem por nós. Também o número 3, nós vimos a verdadeira amizade é um tesouro. Amigos sinceros corrigem quando necessário e nos ajudam a crescer. Também vimos no número 4, a prudência protege. O número 5, o contentamento está em Deus. E o número 6, o coração reflete quem somos. O que cultivamos em nossos corações será refletido em nossas ações. Meus queridos irmãos, que nesta manhã possamos aplicar esses princípios em nossa vida, buscando crescer em sabedoria e no temor do Senhor,
na sua palavra. Pense nisso e Deus te abençoe. Vamos orar? Pai querido, nesta manhã, queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua paciência, pela tua misericórdia, pela tua graça e pela tua justiça. Sabemos que tu és um Deus de amor, um Deus incomparável, um Deus que conhece toda a nossa vida. Aliás, o Senhor nos fez dentro da tua essência, dentro de ti, antes da criação, antes da fundação do mundo. E cada um tem o seu propósito. E o nosso propósito é te aceitar como Salvador das nossas vidas. O nosso propósito é te adorar em espírito e em verdade, sermos um canal de bênção para atingir a muitos, ou seja, com a tua palavra. E nesta manhã, neste capítulo 27 de Provérbios, aprendemos muito mais dos teus ensinamentos e dos teus conselhos. Pai querido, dedicamos a nossa vida nesta semana a ti. Declaramos que o Senhor é o nosso Deus e não há outro Deus além de ti. Obrigado pela tua palavra, tomamos posse dela e declaramos saúde em todas as áreas das nossas vidas, declaramos sucesso, declaramos o teu amor, entendimento da tua palavra e trilharemos no caminho da verdade e a vida, que é o teu Filho Jesus Cristo, até chegarmos aos céus, cheio de graça, cheio da palavra, obedientes e fartos pela alegria do Senhor, que é a nossa força. Nós declaramos tudo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Salvador. Amém, amém e amém. Meu querido, minha querida, Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional.